queridos alunos, professora Leila de volta para mais uma atividade. Vamos pegar o nosso livro, a nossa ferramenta, não é? Que a gente diz que tem que estar ao nosso lado. Vamos começar? Bem, nós temos o assunto que nós estamos trabalhando durante o trimestre, durante a semana, grau do adjetivo, certo? Professora, o que é o grau do adjetivo? Adjetivo, a gente já sabe que é uma palavra, não é? Que ela vai acompanhar o substantivo, certo? E dentre esse acompanhamento, ele vai caracterizar o substantivo. Ele pode também ter uma intensificação, ou seja, ele pode ter uma intensidade dessa caracterização, certo? Nós temos aqui, amores, um esquema onde nós vamos passar essas informações e que você já teve conosco nas aulas passadas, essas explicações, mas nós vamos novamente citá-las, tá bom? Nós temos aqui a palavra normal, não é? Que é o museu é belo, então eu tenho substantivo e um adjetivo. Museu, substantivo. Belo, adjetivo. Ele deu essa característica, ele caracterizou, ele deu essa qualidade para esse museu, certo? Agora nós vamos ver mais abaixo, não é? Nós vamos ver o comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade. Acompanhem aí o exemplo de cada um. De superioridade, o museu é mais belo do que a igreja. De igualdade, o museu é tão belo quanto como a igreja. De inferioridade, o museu é menos belo do que a igreja. Então, vocês viram aí esses exemplos que o adjetivo ele vai interagir com o substantivo? Nesse exemplo aqui foi o comparativo de superioridade, de igualdade, de inferioridade, certo? Agora nós vamos explicar relativo, superioridade, inferioridade, absoluto, analítico e sintético. Aonde ele está, professor, essa explicação? Ele está no superlativo, né? Relativo, no superlativo, absoluto. Então, vamos ver o exemplo aqui do relativo. Superioridade, o museu é o mais belo da cidade. Inferioridade, o museu é o menos belo da cidade. Absoluto, absoluto analítico e absoluto sintático. Olhem só. O museu é muito belo. Sintético, o museu é belíssimo. Meus amados alunos, vocês perceberam nessa explicação como o adjetivo ele vai intensificando quando ele é solicitado. Ele vai intensificando o substantivo. Ele vai intensificando para superioridade, para igualdade, para inferioridade, dentro do comparativo. Ele vai intensificando no superlativo relativo de superioridade, no superlativo relativo de inferioridade, no superlativo absoluto, sintético e analítico, não é? Então, ele vai intensificando quando ele é solicitado. Então, tenham muita atenção quando for responder sua atividade de hoje, certo? Vamos passar o nosso slide mais à frente, não é? Ó, novamente, eu trouxe para vocês esse exemplo dos graus adjetivos. Então, nós temos o grau adjetivo comparativo, não é? De superioridade, de igualdade, de inferioridade, que nós acabamos de ver aqui. Esse gráfico aqui, ele já vem com exemplo, um outro exemplo, para nós interagirmos também, tá? Vamos lá aqui. Grau comparativo de superioridade. Aquele atleta é mais veloz do que o outro. Viu o que ele fez aí? Ele fez uma menção, ele deu um exemplo de superioridade. Grau comparativo de superioridade. Aquele atleta é mais veloz do que o outro. Olha aí, né? Ele fez o quê? Ele teve um grau de comparativo, não é? De superioridade. Grau comparativo de igualdade. Olha só.
Aquele atleta é tão veloz quanto o outro. Novamente, aí ele usou o mesmo exemplo, mas agora de igualdade, certo? Vamos ver de inferioridade, o mesmo exemplo. Olha só, aquele atleta é menos veloz do que o outro. Vocês perceberam, meus alunos, como o adjetivo, não vai distorcer, ele vai intensificar, ele vai, não só o adjetivo dar a caracterização, como a qualidade, mas como ele vai intensificar uma palavra conforme, uma frase, conforme for solicitado. Tá certo, meus amores? Então, eu acredito que vocês têm uma boa compreensão deste assunto mais ainda. Vamos passar aqui para o próximo slide? Vamos lá. Aqui. Ó, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, tá? 2 círculos aqui, a gente vai abrir um pouquinho para você compreender. Bem, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar a flexão de número e a flexão de gênero. Nós temos 2 exemplos aqui muito claros. Gênero, masculino e feminino, não é? No segundo círculo. No segundo círculo, flexão de número. Esse número, eu posso dizer que eu posso confundir com plurais? Sim, posso. Porém, eu não estou pedindo plural. Eu estou dizendo para você que você vai olhar a atividade que está abaixo, número de 1 a 5, não é? Nós temos aqui 1, e aí ele está um pouco assim fora de ordem, mas é para você fazer essa organização dentro do círculo, tá? Mas não foi proposital mesmo para você ter uma boa compreensão, tá certo? E aí nós vamos ver assim, quando eu digo que nós estamos na parte horizontal, não é? Nós estamos na horizontal e vertical, que estão aí os assuntozinhos, as palavrinhas que você vai colocar dentro do círculo, tá bom? Então, olha só. Simpáticas, simpática. Estudioso, estudiosos. Espaço, espaços. Já analisou aí que é de quantidade. Ou seja, se é quantidade, é números, não é? Belo, bela. Vamos lá para o gênero, masculino e feminino, não é? Amável, amáveis. Já vimos que é de quantidade. Engraçado, engraçada. Já vimos o quê? Que é gênero. Irritado, irritada. Vimos o quê? Gênero. Amarelo, amarela. Já vimos o quê? Gênero ou quantidade? Generoso, generosa. Gênero, não é? Branco, brancos. Numeragem. Vamos lá ver se a gente acertou pelo menos 5%, tá bom? Vamos lá ver. Olha aí, gente, a resposta. Número, olha aí. Flexão de número. Simpática, simpáticas, ou seja, numerais, não é? Estudioso, estudiosas, numerais. Amável, amáveis, numerais, viu? Próximo. Branco, brancos. Espaço, espaço. Então, nós vamos ver, essa flexão foi toda numeral, né? Vejam, tenham bastante atenção na hora que for responder atividade, para não ter essa confusão aí de numeral, né? Termos número mesmo, cardinais e ordinais. Aqui é uma flexão, certo? De números mesmo, de quantidade. E no próximo círculo nós vimos aqui a flexão de gênero. E aí a gente sabe que gênero é masculino e feminino, não é? Então, eu tenho belo, bela. Irritado, irritada. Generoso, generosa, não é? Amável, amáveis. Engraçado, engraçada. Então, aqui nós vimos aqui o gênero, né, das palavras. Certo, meus alunos? Podemos seguir? Vamos lá. Próximo slide. Esse aqui agora é a atividade que você vai responder em PDF, tá bom?
Então, aqui eu tenho, agora faça o mesmo usando o prefixo. O que é prefixo, professora? Esse prefixo des, não é? Esse des é um prefixo onde eu vou modificar a minha palavrinha. Olha só, animado, desanimado, né? Outra palavra, confiante. Como é que eu vou usar aqui? Vamos fazer a letra A. Amparado, desamparado. Você vai usar esse prefixo des para essas palavrinhas da letra A à letra H, beleza? Isso é prefixo, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o mesmo que está no exemplo aí amarelinho, tá bom? Vamos ver mais acima, mais abaixo, quer dizer. Observe os modelos e continue o quê? A atividade. Aí eu dei o exemplo para você continuar. O que está escrito aí? Aquilo que não se pode descrever é indescritível. Viu? Aí nós temos mais abaixo, olha. O que não se pode... Vamos abrir a telinha aqui. Aquilo que não se pode corrigir é incorrigível, certo? O que não vamos dizer assim, aqui a letra B. Vamos para a letra B, que é excelente. O que não se consegue tocar é o quê? É intocável. Tá bom, meus alunos? Eu trouxe essa atividade aqui para vocês analisarmos que não está difícil o nosso exercício. Esse é um dos 2 exercícios que eu deixei para nós fazermos a explicação. Aqui você vai usar o prefixo des, não é? Eu tenho aí animado, quando eu for usar o prefixo des, ele vai ficar desanimado. E aí você vai analisar nas outras palavras e você vai acrescentar o prefixo des, tá bom? E aqui você vai olhar o exemplo, você vai observar o exemplo e vai fazer atividade, como eu disse. Ó, aquilo que não se pode descrever é você vai usar, né, o prefixo, não é? Lá era des, aqui é o ins, tá bom? Vamos para a próxima atividade aqui, certo? Está numa atividade de PDF de um dos meus alunos aí, ou todos os alunos. O próximo exercício que nós postamos aqui, que está na nossa atividade, é o prefixo que é novamente, não é? O in. Escreva os antônimos das palavras usando o prefixo in. Professora, mas antônimos, nós não estamos estudando antônimo, mas nós estudamos lá no primeiro bimestre, eu trouxe para vocês relembrarem. Sempre o antônimo, ele vai estar ligado com sinônimo. Vocês acreditam nisso? Né? Quando se fala em sinônimo, eu lembro de antônimo, tá? Então, eu coloquei essa atividadezinha aqui para vocês, né? Não é em todos os exercícios, né? Nós estamos aqui com 2 grupos de alunos, não é? Então, no grupo 1, no grupo 2, que eu sempre gosto de mencionar, vai ter essas atividades. Então, tenham bastante atenção. Essa atividade tem no meu PDF, professora. Tem na minha atividade em PDF. Ótimo, então você já está sabendo. Professora, não tem essa atividade no meu PDF. É porque eu organizei por grupo de alunos, tá? Então, mas aqui tem o exercício que está em atividade 1 ou atividade 2, mas ele vai estar, certo? Então, para nós relembrarmos, sinônimo, o que são sinônimos, não é? Sinônimos são palavras que possuem significado próximos, são chamados de, óbvio, sinônimo. Então, o sinônimo ele vai ter o significado muito próximo. E aí a gente pode dizer assim, dê o sinônimo da casa. É um sinônimo casa, como ele diz que o sinônimo ele possui significado próximo, igual, parecido, então casa é o quê? Lá, moradia, residência, não é? Olha aí, significados, não é? Parecidos, não é? Sinônimo, palavras que possuem significados próximos, parecidos, não é?
casa, lar, casa, lar, moradia, residência, certo? Outra palavrinha que eu posso usar como exemplo para vocês, longe, distante, não é? Esses são sinônimos, né? Parecidos. Carro, né? Automóvel, esses são sinônimos, tá bom, meus amores? E o antônimo, professora, que eu não lembro do antônimo. Como é que é o antônimo? O antônimo são palavras que possuem significados opostos, ou seja, contrário, opostos, né? Contrários. Vou dar um exemplo para vocês aqui, porque aqui eu tenho um exercício que eu deixei para você responder. Escreva o antônimo das palavras usando o prefixo que. In e suas variantes, in ou ir, tá bom? Vamos lá. Dá um exemplo aqui de antônimos. Como ele diz que é o oposto, é o contrário, então eu digo a palavra mal. Qual é o contrário de mal? Bem. Ausência, presente, não é? Fraco, forte, claro, escuro. Possível, impossível, cheio, vazio, subir, descer. Entenderam, meus alunos? Aí o antônimo são palavras que possuem significados opostos, né? Contrários. Essa atividade eu pus aí só para nós interagirmos e relembrarmos, tá? E sempre nós vamos buscar mais informação para você estar bem assim, interagindo e bem atentos, não é? Então, sinônimos são palavras que possuem significados próximos, igual, parecidos, não é? E os antônimos são significados opostos, ao contrário. Só para a gente relembrar e você fazer esse exercício que nós passamos em PDF. Tá certo, meus amores? Então, aqui é a nossa explicação da nossa aula. Ela chegou ao fim, não é? De mais um dia. E vamos lá trabalhar. Não é só aqueles exercícios, não. Tem outros lá, tá bom? Então, fiquem na paz, não é? Nós vamos aguardar aqui qualquer dúvida, me chamem, tá? Que eu estarei aqui para responder, para tirar dúvida de vocês. É uma atividade muito legal de se fazer, não está complicada, ela está muito legal. Lembre-se que o livro, você tem que estar com ele ao lado para você tirar suas dúvidas, tá? Atividade em PDF hoje. Bom dia para todos e Deus abençoe. Fiquem na paz. Só passando aqui mais um pouquinho, tá? Isso. Exercício. Muito bem. Isso. Quero encerrar aqui mostrando os livros. Muito bem. Então, bom dia e até depois a nossa correção no nosso WhatsApp. Deus abençoe e até breve.